Ok, estamos gravando. Bom, boa tarde a todas, todos e todas. Meu nome é Igor Holanda, sou doutorando do programa de pós-graduação em Antropologia pela Universidade Federal de Pernambuco, e é com muita satisfação que estou aqui coordenando a mesa redonda número 15, sob o título Uma Realidade Desmantelada, os efeitos psíquicos da pandemia de Covid-19 no Brasil para a população acadêmica. Infelizmente, o Alex Vailate, que é meu orientador e também coordenador dessa mesa, não pôde vir, mas ele deseja que a gente tenha um melhor debate possível aqui no Brasil, enquanto ele está em outros afazeres dele na Itália. Bom, atravessamos um momento crítico da história brasileira, onde não apenas uma imensa margem da população foi morta por um vírus altamente contagioso, mas tal qual a Alemanha nazista, nosso país foi invadido por traidores da pátria de farda, trazendo de volta o lodo do fascismo de 1964 repaginado. Propagando-se impunemente por meio da intolerância com a diferença, o discurso obsessivamente ambíguo e o característico ódio inconsciente da masculinidade frágil. Tudo pelo lucro na exploração de pessoas vulneráveis e abandonadas, que sofrem e se iludem, mas também pela elite brasileira que não aceita a diferença em sua dimensão transformadora. Nas universidades, o clima é fúnebre e desolador, as perspectivas acadêmicas se reduzem drasticamente em uma escala global, conforme adentramos os perigos desconhecidos do antropoceno, esse para o qual não estamos preparados ou sequer unificados globalmente para lidar, como bem percebemos pela experiência da Covid-19. Rapidamente, nossas metodologias foram modificadas no trabalho de campo e não mais evitamos fazer ligações de vídeo, pois tudo o que temos a essa altura são as comunicações à distância. Embora as expectativas da comunidade acadêmica fossem de alta produtividade, agora com o fim das reuniões presenciais e o maior tempo em casa, professores se perceberam exaustos com a demanda enorme de trabalho, assim como os estudantes que se imaginavam sair dessa pandemia com inúmeras produções, se perceberam incapazes de produzir e passando por elevados graus de frustração. Se agora podemos descansar à noite com as facilidades do serviço de streaming, onde podemos ver seriados e filmes, ou nos mantermos seguros do vírus por meio dos aplicativos de entrega de comida, a disputa do mercado acadêmico partilha com campos mais notórios da precarização sobre diferentes intensidades na experiência do trabalho, transitando do controle físico para uma espécie de auto-influência psíquica, notavelmente presente na ideia do empreendedor de si mesmo. Evidente tanto entre entregadores de aplicativo quanto da população acadêmica. O sentimento de incompletude do dia permeia a nossa experiência universitária e traz um bom exemplo do tensionamento contemporâneo do capitalismo. Afinal, o trabalho acadêmico não possui férias reais, possui sua periodicidade que se dá do começo ao fim do dia, contando exclusivamente com a vontade e as condições dos indivíduos, muitas vezes isolados em leituras e processos de escrita que tornam difícil a partilha das dores, dos desejos e discussões que dão sentido às nossas emoções e nos trazem significado para o sofrimento. Esse que está longe de ser ausente em nossas vidas, mas não deveria ser tão intenso como ele é. A ideia de desmantelamento, que trago no título dessa mesa, expressa tanto um aspecto caro ao pensamento de Luiz Dumont sobre o individualismo e o holismo, na ideia de uma separação do todo holístico, quanto a perspectiva neoliberal de que esse todo deve ser arrancado em pedaços. Como o próprio presidente brasileiro veio a se referir em uma avaliação de que seria necessário desconstruir muita coisa no Brasil, na ideia dele, na concepção dele. Poucos países apresentam dados epidemiológicos sobre depressão e ansiedade tão preocupantes quanto o Brasil, e podemos discutir a veracidade metodológica e as condições epistemológicas desses dados. Mas o fato é que uma breve análise sociohistórica é capaz de expressar uma narrativa colonial difícil de ser contestada e altamente imbricada nesse processo de sofrimento. O Brasil é um país marcado pelo controle dos corpos das mulheres, dos negros, das lésbicas, travestis e povos indígenas, calcados em uma violência difícil de se medir, mas evidente para nós que buscamos compreender a experiência do sofrimento e, em certo sentido, compõem, junto com a experiência acadêmica, os objetivos dessa mesa. Índices de depressão e ansiedade são frequentemente maiores nas populações acadêmicas do que na população geral. E esses diagnósticos expressam, se não uma doença biológica discutível, uma busca e um desejo pela recuperação de um quadro emocional e fisiológico difícil. Ser um estudante universitário ou um professor se tornou uma árdua jornada desde o golpe de 2016 e continua ladeira abaixo conforme nosso país se ilude e prega um tipo de realidade que não existe e um processo iliberal que, em última instância, levará o país ao desamparo fantasiado de responsabilidade. Quanto ao título da mesa, Uma Realidade Desmantelada,
indica o impacto da Covid-19, mas também os impactos de como a autora Wendy Brown percebe o neoliberalismo contemporâneo, como ruínas onde sua moralidade confusa e moribunda nos leva para o precipício ecológico e social. Seu livro demonstra consonância com a obra de Louis Dumont, na forma como ela apresenta uma ideologia que luta fervorosamente pela anulação do Estado, embora esse Estado seja tão empírico quanto o Leviatã de Thomas Hobbes. O medo e o ódio movem o Brasil para uma ilusão sobre o individualismo impraticável e inalcançável, que em última instância deve ser abandonada e sobreposta por uma perspectiva holística sobre saúde e doença, como muito da antropologia da saúde brasileira tem argumentado ao longo dos anos. Sob essa perspectiva, surge uma forma inovadora de contrapor-se à diluição do indivíduo subjetivo em um ser homogêneo e universal, a partir da noção de corpo como ponto de partida para pensarmos os privilégios e violências estruturais que circundam nossa realidade. Uma forma diferente de pensar o sofrimento é posta em perspectiva quando temos em mente que as condições de classe, raça e gênero atravessam nossos entendimentos sobre o mundo, expandindo para uma reflexão que contraste as diferenças entre os indivíduos, de forma a explanar toda a sua complexidade sócio-histórica, trazendo o frutífero campo da branquitude à tona, mas também reforçando o empoderamento das mulheres e a união dos grupos tidos como subalternos. Em meio a um cenário desalentador, novas práticas de compreensão dos problemas contemporâneos do capitalismo direcionam a atenção de nós, antropólogos, para nossos próprios corpos e aqueles que estão perto de nós, e um conhecimento tanto local quanto global. Bom, conforme a vida acadêmica se configura por atividades que transitam entre a pedagogia e a pesquisa base, trago 3 pontos principais do debate sobre as dificuldades da prática acadêmica para estudantes e professores durante a pandemia de Covid-19. Primeiramente, a ideia do aprendizado, considerando as dificuldades entre professores e alunos na transmissão do conhecimento, passando por dificuldades técnicas até cognitivas de estar através de uma tela de computador, metodológicas, na forma como nossas pesquisas possuem contextos que necessitam de condições técnicas ou não para funcionar, os desafios em estudar grupos com pouco acesso tecnológico ou até de colegas que necessitam de laboratórios para realizar suas pesquisas. E, por fim, a ideia de produtividade ou produtivismo acadêmico. No atual modelo imposto por uma lógica neoliberal que não atende às necessidades da população, onde medidas de austeridade e ataques à diversidade de conhecimentos afetam diretamente o bem-estar social e a saúde como um todo. Bom, essa foi uma breve explanação aqui sobre o que a gente está querendo discutir nessa mesa e quais foram os objetivos, né, do nosso debate que estamos propondo aqui. E agora eu vou passar para os debatedores, o Luiz Fernando Dias Duarte e Gabriel Moura Peters, depois de uma breve apresentação de cada um dos dois. Infelizmente, Mercedes Santos, da UFRN, ela teve um problema de saúde e ela estava na programação, mas ela não vai poder estar presente com a gente. Então, teremos mais tempo para debater e vai ser, enfim, um pouco mais... Estamos mais tranquilos com o tempo. Bom, Luiz Fernando Dias Duarte, que dispensa apresentações, se graduou em Direito pela Faculdade de Direito da UERJ, concluiu o mestrado em Antropologia Social e o doutorado em Ciências Humanas pela UFRJ, no Museu Nacional. Luiz Fernando Dias Duarte tem um trabalho paradigmático, na minha opinião, sobre o nervoso nas classes trabalhadoras, né? Um livro brilhante, enfim, feito a partir da sua tese de doutorado. E, bom, sua pesquisa sobre psicologização no Brasil resultou na elaboração e na disponibilização do PsicoRio, base de dados sobre a história e a institucionalização do campo psi, da psiquiatria, psicologia e psicanálise no Brasil, que muito interessa nossos propósitos aqui. Trabalhou em seguida com pesquisas relacionadas à família, sexualidade e religião e aos horizontes da construção de pessoa moderna. Ultimamente, seu interesse principal de pesquisa é o da relação entre o desenvolvimento do pensamento antropológico e as condições mais gerais do desenvolvimento da cosmologia ocidental, particularmente a propósito do romantismo e do vitalismo. E ele estará aqui fazendo uma apresentação com o título Pandemia e Pandemônio. Academia, ruptura de expectativas e sofrimento. Aí, bom, aí eu passo assim, perguntas até para o Duarte, se você quer que eu apresente o Gabriel primeiro ou se você quer já ir apresentando. Não tinha pensado nisso. Talvez seja melhor apresentar o Gabriel na hora dele falar, não é? Também acho, concordo. Então, eu passo a palavra para o professor Luiz Fernando Dias Duarte. Muito bem, muito boa tarde, muito obrigado pelo convite, pela organização desta mesa.
tão adequada às circunstâncias que nos cercam no momento. São 4h11, né? É importante marcar o nosso tempo de fala. O convite que recebi, ele me suscitou, evidentemente, uma vasta gama de questões que eu tive uma certa dificuldade em organizar de uma forma que pudesse caber numa comunicação em mesa, né, no congresso como este, e particularmente que pudesse trazer alguma novidade, algum ângulo menos evidente, menos óbvio, para questões que são, como a apresentação do Igor agora há pouco chamou a atenção, questões que nós vivemos cotidianamente, né, que são muito candentes, né, que nos envolvem a todos de maneira diuturna. Então, o ponto no qual eu ancoro, que poderia ser alguma contribuição nova nessa fala, é justamente o termo intermediário do subtítulo da minha fala, né? Pandemia e pandemônio, academia, ruptura de expectativas e sofrimento. Eu vou me centrar no papel da ruptura de expectativas nesse contexto da relação entre academia e sofrimento na situação de pandemia e de pandemônio, né, em que nós vivemos. O pandemônio aqui, como já podem ter imaginado, é uma palavra para designar, enfim, aglutinar os horrores que nós viemos enfrentando no plano político, social, econômico, né, na nação brasileira ao longo do último ano, dos últimos 2 anos, né? 3 anos já, né, nessa altura, 19, 20, 21, 2 anos e quase 3. Bem, uma coisa também muito importante, que é preliminar à minha fala propriamente dita, o fato de que o título da mesa se refere a efeitos psíquicos. Eu vou preferir usar aqui, quer dizer, pensar, não vou talvez nem usar diretamente a locução, mas preferir pensar em efeitos psicossociais. Embora eu tenha trabalhado longamente com os saberes né, psicanálises, psicologias e psiquiatrias, eu sou fundamentalmente antropólogo, de modo que eu só posso falar efetivamente a partir de uma percepção mais interligada, né, entre o psíquico e o social. E provavelmente, em algum momento, farei uso da locução perturbações físico-morais, que é uma categoria que eu propus como útil para lidar com esses fenômenos do sofrimento e do que se chama entre nós de doença mental, etc., etc., melhor do que as opções habituais, já que, quando estamos tratando dessas questões, se apresenta um leque muito amplo e muito variado de manifestações, de sintomas, de classificações sociais. Então, a noção de perturbações físico-morais parece mais abrangente de toda essa ampla gama, né, que inclui todas essas condições psicossociais, psíquicas, esses efeitos psíquicos de toda a ordem, né, que nós enfrentamos. Bem, a saúde mental humana não necessita de crises públicas, coletivas, para ser afetada e contraditada, né? Ela pode entrar em sofrimento, em perturbação, em quaisquer circunstâncias. Mas é notório que quaisquer tipos de crises, impactam essas condições psíquicas ou psicossociais da vida humana e induzem esses efeitos de toda ordem, positivos ou negativos, sobretudo estes últimos, né? Em geral, são os que se nos apresentam para as análises, né? As análises tanto psi como as análises das ciências sociais. A academia, ela é um foco estrutural de perturbação, vamos dizer assim. Esse é um ponto importante da minha apresentação. Porque nela convivem tensões entre criatividade individual, responsabilidade coletiva, desempenho público, competição profissional, equilíbrio entre vida profissional e privada,
descompasso entre remuneração e condições de vida, tudo isso são fontes regulares de sofrimento e perturbação no nosso universo. É claro que muitas delas aparecem também em quaisquer outras áreas profissionais. Mas eu chamo a atenção aqui que a mais específica delas, dessas que eu invoquei agora, muito rapidamente, são as que envolvem justamente a noção de criatividade individual, porque elas impactam todas as demais, né? Todas as outras dimensões da responsabilidade, do desempenho, da competição, do equilíbrio, do descompasso, tem a ver, no nosso caso, com o fato de haver necessidade e conveniência e interesse em vivermos num regime de criatividade, né? De criatividade individual, que nunca é, evidentemente, apenas individual, elas são sempre imantadas, né, por situações coletivas, né? Como eu tinha notado aqui, são raras as profissões ou vocações, além dessas acadêmicas e artísticas, em que essa demanda seja tão vital, tão essencial para a plena assunção de uma identidade positiva pública, né? Embora tenha havido, desde o final do século XVIII, pelo menos, uma intensa elaboração do tema do gênio individual e do talento profissional, né, até hoje preeminente entre nós, compreende-se crescentemente as circunstâncias ambientais, entre aspas, né, relacionais, entre aspas, que ensejam o desenvolvimento dessa atitude face ao mundo que nós chamamos de criatividade, né? Embora ela seja pensada como tendo como sede primordial o mundo da arte, ela também pulsa nos mundos da ciência e da investigação filosófica, né? Esses que caracterizam mais especificamente a dimensão universitária, acadêmica, intelectual, que é característica da academia, né? Como uma dobradiça inarredável entre o interior e o exterior na construção da vida psicológica, seja que a chamemos de mente, de espírito, de psiquismo, ou seja o que for, essa atitude recolhe a prestigiosa tradição ocidental da alma singular, né? Sede de propriedades intrínsecas que, se já não enfatizam o livre-arbítrio ou a força de vontade, como antes, elas continuam dependendo de uma certa concepção de interioridade. Eu tenho um trabalho em que eu faço recuar até Santo Agostinho um mandato de articulação, de combinação entre três qualidades que permanecem até hoje pulsantes na representação da pessoa ocidental: verdade, vontade e interioridade. Santo Agostinho é muito claro sobre isso, e isso até hoje, quer dizer, vejam que não se trata da verdade isoladamente, da vontade isoladamente ou da interioridade isoladamente. Se trata da exigência de que elas se articulem, de que elas se combinem na produção de um modo de ser pessoa, né, que originalmente se pensava ser a pessoa cristã, e hoje se pode chamar, talvez, da pessoa ocidental moderna, né? Já laicizada, mas ainda herdeira dessa articulação. A interioridade criativa foi motivo de muitas modernizações, desde o estoicismo, pelo menos, né? E quase sempre pressupôs uma receita combinada de paz de espírito, solidão e confiança no mundo, mesmo quando os seus sinais imediatos fossem os mais assustadores, né? Pois essa confiança no mundo, ela pode estar construída sobre uma expectativa de futuro satisfatória, como uma bonança, né, que se antevê depois da tempestade, né? Este é esse último ponto que eu tomei como pista para a minha apresentação aqui, né? Essa ideia de que, desculpa, que eu perdi o meu fio, o papel aqui. Sim, trata-se dos efeitos deletérios, e todos esses que nós estamos tratando, que uma situação ambiental de desmantelamento da realidade pode produzir sobre o mundo acadêmico. Esse tema que foi, essa categoria que foi muito oportunamente trazida pelos coordenadores da mesa para o seu título, né? Esse desmantelamento do mundo. Isso me parece efetivamente uma excelente expressão para designar certas situações que enfrentamos, inclusive a atual brasileira, né? Que a humanidade enfrenta, inclusive, a atual brasileira. Desde que o imaginário ocidental moderno se constituiu entre os séculos 17 e 19, né, nunca reinou uma paz pública suficientemente estável no planeta.
tanto do ponto de vista político como econômico, de modo que pudesse ensejar a experiência concreta, imediata, dessa plena confiança no mundo. Nunca houve realmente condições de que isso se afirmasse de maneira plena durante períodos mais ou menos largos, né? Mas esse nosso imaginário, esse imaginário ocidental moderno, contém um ideário suficientemente forte para sustentar um tônus, entre aspas, revolucionário, de constante busca de autoafirmação em todos os níveis, né? Que são o quê? Os valores da liberdade, da igualdade e da autonomia, né? Que continuaram sempre vívidos, mesmo nos períodos mais negros, em que o autoritarismo, o preconceito, a heteronomia prevaleciam e desafiavam, na ponta dos fuzis ou na lâmina das fake news agora, né? Que são os seus contendores. Toda essa corrente histórica não se faz, porém, num plano abstrato. Indivíduos e gerações específicas são afetados por essas vicissitudes, de tal modo que, para muitos, a desesperança, a quebra radical dessas expectativas possa ter levado ao desespero, à ruína mental, ao suicídio, né? À perturbação, ao sofrimento. Eu me lembrava dos suicídios do Walter Benjamin ou do Stefan Zweig, por exemplo, né? Durante a Segunda Guerra, ou da ruína mental do Marcelo Moço, né? Todos naquele ambiente paradigmático de horror, de desmantelamento da realidade moderna que foi a Segunda Grande Guerra e todos os seus corolários, né? O tremendo patrimônio, o tremendo pandemônio produzido então pelos regimes totalitários convulsionou todo o planeta e só pode ser superado pela firme luta na defesa desses grandes valores estruturais. Seguiram-se o que os franceses chamam de Les 30 Glorieuses, as 30 gloriosas, os 30 anos gloriosos das décadas de 1950, 1960 e 1970, em que proliferaram as belas esperanças, levando à grande explosão da contracultura e dos horizontes pós-modernos, que, se por um lado traziam ceticismo e crítica à ordem estabelecida, por outro o faziam justamente em nome da liberdade, da igualdade e da autonomia. É uma herança que foi reavivada nesse momento. No Brasil, a redemocratização advinda nos anos 80 teve um tom semelhante, simbolizado na Constituição Cidadã de 88. Apesar da gravidade dos problemas e da intensidade dos conflitos reais e programáticos, uma sensação de persistência e de avanço na implantação do reino desses grandes valores prevaleceu até a crise econômica desencadeada em 2015 e a inesperada guinada política para a direita sobrevinda com a eleição presidencial de 2018. Logo em seguida, na passagem de 2019 para 2020, iniciou sua expansão do que veio a ser conhecido como pandemia da Covid-19, juntando-se ao pandemônio em que já estava mergulhada a nação. Impossível, ao meu ver, nesse sentido, separar, né, justamente como o Igor apresentou na abertura da mesa, separar essas duas terríveis injunções, né? O pandemônio já afetava, então, muitas frentes essenciais da vida nacional, entre as quais se encontravam a educação e a cultura em geral, assim como a vida acadêmica, universitária, institucionalmente universitária, né? Se as verbas vinham rareando desde 2015, para a manutenção, sobretudo, das universidades federais e das agências de apoio e controle, né? CAPES, CNPq, etc., vinham agora a se acrescentar as ameaças de uma gestão autoritária, ignorante e reacionária. Eis a receita para um radical recrudescimento da incidência de sofrimento e perturbações físico-morais no mundo acadêmico, do ensino, da pesquisa, da universidade, da ciência e da cultura. Apostar na educação e na pesquisa é apostar no avanço dos três grandes valores, em muitos níveis e em todas as camadas da população. Em um ambiente em que, subitamente, por razões econômicas, políticas e sanitárias, parece tudo ser amputado de um futuro possível, como apostar no avanço? É evidente que a luta contra essas ameaças tremendas está armada aí à nossa volta, né? Ela está sendo travada em muitos níveis da nação, inclusive, talvez, sobretudo, deste segmento que, desde o final do século XIX, se conhece como os intelectuais engajados, né? Desde o caso do Dreyfus, né? Zola, etc. Estão aí a SBPC e a Academia Brasileira de Ciências para comprová-lo nesses últimos tempos, né? E há muito tempo, né? Mas a verdade é que a corrosão mais grave a nos atingir é justamente essa, a das expectativas, da esperança, do porvir. Porque tudo isso se arrasta por anos.
E esta pessoa e aquela geração estarão para sempre marcadas pela falta de bolsas, pela não renovação dos corpos docentes, pela falta de insumos para pesquisa, pela impossibilidade de fazer pesquisa de campo, né? Tal o espantoso entrosamento entre a pandemia e o pandemônio, né? Até mesmo porque o pandemônio cultivou a pandemia, deu-lhe as asas espantosas das quase 600 mil mortes neste país até agora, com o negacionismo, o charlatanismo, a corrupção, etc. Não ter horizontes de futuro é a grande agonia de todos os que vemos, né, passando, vivendo nesse delicado edifício das instituições de ensino, pesquisa e cultura, né, sendo devastado, né? Quem sabe até que ponto, dado o longo período que ainda resta deste governo e provavelmente desta pandemia. Eu nunca me esqueci de uma lição aprendida com o grande historiador Barton Moore Jr., no seu livro, traduzido para o português, como As Origens Sociais da Ditadura e da Democracia, publicado originalmente em 1967, a de como a ação das classes sociais subalternas, desprivilegiadas na história, se prende menos às dificuldades imediatas de sua reprodução do que à ruptura de alguma expectativa que o mundo, em algum momento, lhes oferecera. Assim, a Revolução Francesa, sobre a qual o Barton Moore se debruçava, por exemplo, em vários de seus aspectos, né? Bem, as perturbações podem se manifestar de mil modos. Não se trata apenas de crises psicóticas e de suicídios. Trata-se de mil ansiedades, depressões, angústias, fobias, descontroles, desânimos, somatizações, conversões histéricas, desesperos, desamparos, né? Porque, em primeiro lugar, a vida intelectual, acadêmica, universitária, consiste num investimento de longo curso. É uma trajetória inteira de vida que está em jogo, né? Quantas vezes eu ouvi a locução jocosa em relação à ideia do full time, né, de trabalhar em tempo integral, dizendo que nós não trabalhamos em full time, nós trabalhamos em full life, né, em vida integral, né? E é justamente essa vida inteira, esse investimento de longo curso, que se vê ameaçado por interrupções, né? E interrupções, mais do que as interrupções tópicas, interrupção na crença na continuidade dessa longuíssima semeadura, né, a que somos obrigados nas nossas carreiras acadêmicas, né? Eu tenho numerosos orientandos e supervisandos de pós-doutorado. E tenho assistido, acompanhado, né, nesses últimos 3 anos, as enormes dificuldades que eles enfrentam. Exatamente por todos esses elementos que eu aqui evoquei muito brevemente, e que são de notório conhecimento de todos e todas, né? Manifestando suas crises, suas perturbações em muitos níveis. Uma delas chegou mesmo a trancar a matrícula durante um período, quase um ano, agora retornou, felizmente, né? Gente que passou a ter que lidar não apenas com a reprodução da sua vida individual, mas a reprodução da vida de suas famílias, né? De estar atento ao modo pelo qual os seus parentes mais próximos, quer se dependesse ou não deles economicamente, mas se dependendo certamente afetivamente, estariam também sendo afetados pelas ameaças da pandemia, né? E, por outro lado, também, além, é claro, dos professores, eu próprio, né? Eu próprio, de todos os meus colegas e de todos vocês, tantos de vocês que estarão nos ouvindo, estão agora nos ouvindo, ou assistirão depois ao vídeo desta mesa, terão enfrentado do mesmo modo. Mas também com os interlocutores de nossas pesquisas, porque das pesquisas mais tipicamente urbanas, né, aquelas que se dedicam às populações indígenas mais recolhidas e recuadas do território nacional, todos estão afetados, né, seja pela pandemia, seja pelo pandemônio, né? As sociedades indígenas, enfim, bem sabemos o que elas vêm enfrentando, né, em termos de ameaças as mais palpáveis e sem termos condições de prever até que ponto, né, a maldade desse governo pode chegar no sentido de destruir a armação de viabilidade econômica e social dessas populações, né? Dificuldades na circulação internacional.
Agora, um dos meus orientandos conseguiu uma bolsa para ir fazer um período de trabalho na Inglaterra. Foi uma dificuldade gigantesca, porque é necessário, apesar dele estar vacinado, ele teve que fazer uma quarentena num outro país, foi parar na Croácia, ou em algum lugar ali dos Balcãs, para fazer uma quarentena, para depois conseguir pegar um voo para Londres, etc. É grande essa dificuldade, né? Além, é claro, da interrupção dos contatos pessoais nos congressos, nos circuitos habituais da troca acadêmica, que sempre foram característicos nossos ao longo de todas as últimas décadas, né? Os atrasos nas obras, em todas as iniciativas, né, que estão em curso. Eu, por exemplo, trabalho no Museu Nacional, né, que, como vocês provavelmente sabem, foi destruído em função das carências da subvenção do Estado por um terrível incêndio, né, em 2018. A gente está lutando para reconstruí-lo, para recompor o museu, né, nos seus diferentes níveis, que é uma instituição não só museológica, é uma instituição de pesquisa, de ensino de pós-graduação, tem coleções científicas, etc. É uma instituição complexa. Bom, tudo tem sido imensamente mais difícil, né? De um lado, a pandemia, que obstaculizou o andamento de muitas das obras que estavam em curso, atrasou praticamente todas as nossas atividades de reconstrução do palácio e de recomposição das outras áreas da instituição, quanto agora, e eu acredito talvez sobre tudo isso, a bolsonarização das agências de Estado, né? Nós estamos aqui agora trombando com os energúmenos que ocuparam o IFAM, o PRONAC, né, o sistema da Lei Rouanet, a CAPES agora, né? Enfim, tudo isso afeta de maneira total a reprodução, no caso, eu estou dando o exemplo do Museu Nacional, mas é claro que isso tudo afeta todas as instituições de educação, ciência e cultura no país, né? Enfim, é isso. Eu só queria terminar evocando aqui a lembrança dos dois únicos colegas meus mortos pela Covid, de que eu tenho notícia até hoje, né, que foram o sociólogo Luiz Antônio Machado da Silva, aqui do Rio de Janeiro, que foi da minha banca de mestrado, imagine, há séculos, uma pessoa preciosa e que se foi. E agora o nosso caro Mauro Cury, né, também aí do Nordeste, né, que fazia um trabalho precioso com a sua revista de Sociologia das Emoções, né? Espero ter contribuído para a discussão desses candentes temas que a organização da mesa nos propôs. Obrigado. Maravilha. Obrigado, Eduardo. Uma ótima fala. Agora eu vou fazer uma breve apresentação do Gabriel Pites, com sua apresentação A Improdutividade dos Confinados, Continuidades e Descontinuidades na Relação entre Empreendedorismo e Depressão. Gabriel Pites possui graduação e mestrado em Sociologia pela Universidade de Brasília e é doutor em Sociologia pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde colabora com um núcleo de pesquisa em Filosofia das Ciências Sociais, Sociofil. Atualmente, Gabriel Pites é professor do programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco e vem desenvolvendo pesquisas sobre sofrimento social e empreendedorismo, traçando, a partir da sociologia, perspectivas próprias sobre o adoecimento psíquico na contemporaneidade, evidente no excelente artigo publicado esse ano sob o título O Novo Espírito da Depressão, Imperativos de Autorrealização em seus Colapsos da Modernidade Tardia. Então, eu passo a palavra para o professor Gabriel Pites, que tem um pouquinho mais de 20 minutos para falar. E muito obrigado pela sua participação, novamente. Certo, vocês me veem e me ouvem bem? Ok. Bom, pessoal, muito boa tarde. Queria cumprimentar todo mundo assistindo agora, todo mundo assistindo no futuro próximo, ou quem sabe também no futuro distante, se futuro distante houver. Eu queria agradecer um bocado ao Igor pelo convite a participar dessa mesa. Para mim é uma oportunidade muito valiosa de estabelecer uma interlocução com colegas da antropologia interessados em questões de saúde mental na contemporaneidade, sobretudo entre pós-graduandos
E em meio a esse coquetel biopolítico nefasto, que é a conjunção entre a pandemia de Covid-19 e o bolsonarismo no poder, quero também dizer, é claro, que eu fico feliz e lisonjeado também de esse espaço com a professora Mercedes, se fosse o caso, e com o professor Luiz Fernando Duarte, cujo trabalho eu já conheço e admiro há algum tempo. Pois bem, já faz algum tempo que eu venho trabalhando nessa interface entre a teoria sociológica e o estudo interdisciplinar do sofrimento psíquico. E antes de entrar no tema propriamente dito da saúde mental de acadêmicos, na verdade, dos múltiplos modos pelos quais a saúde mental de acadêmicos tem sido alvejada, eu julguei que valeria a pena revisitar esse tema da sociologia da depressão contemporânea. Na verdade, as respostas que a ciência social tem dado ao fato de que a OMS, antes mesmo da pandemia de Covid-19, já havia afirmado existir uma pandemia global de depressão. Acho que sempre que as ciências sociais se debruçam sobre o tema das psicopatologias ou doenças mentais, elas tendem a se bifurcar em dois galhos analíticos que são de difícil combinação. De um lado, uma análise sociocientífica dos diagnósticos psiquiátricos, da psiquiatria como instituição ou como um dispositivo de saber e poder, portanto, dos efeitos sociais, institucionais, psíquicos da psiquiatria. Isso é parte, claro, eu acho que do ímpeto desmistificador das ciências sociais, então muitos dos analistas mais influentes na nossa área, como o Goffman de Asylums ou o Foucault da História da Loucura, vão mostrar que categorias psiquiátricas não são meros instrumentos descritivos, elas possuem o que hoje a gente chamaria de um poder performativo, ou seja, não só descrevem a realidade, mas produzem efeitos na realidade, por exemplo, nas vidas dos indivíduos classificados socialmente como loucos ou doentes mentais. Mas, por outro lado, juntamente com uma sociologia do discurso psiquiátrico e dos seus efeitos, há também uma sociologia, uma antropologia das experiências classificadas pela psiquiatria com ou sem razão como psicopatológicas. Então, nesse sentido, as ciências sociais também podem se debruçar sobre as circunstâncias sociais, econômicas, políticas, culturais, epidemiológicas que engendram essas experiências que a psiquiatria vai chamar de depressão, de transtorno de ansiedade, de síndrome do pânico, de burnout e assim por diante. E eu creio que já antes da pandemia, essa mesma bifurcação analítica apareceu nas respostas de diversos sociólogos a essa informação veiculada pela OMS, segundo a qual o mundo atravessava uma pandemia de depressão. Aí a primeira via de resposta, essa da sociologia do diagnóstico, aparece em um livro de dois sociólogos estadunidenses chamado A Tristeza Perdida. Há um livro que, como o título indica, argumentava que não havia verdadeiramente uma pandemia de depressão, mas uma epidemia ou uma inflação de diagnósticos psiquiátricos. Então, a partir do momento em que esses autores analisam documentos como o DSM ou o CID, eles vão concluir que a psiquiatria contemporânea vinha crescentemente classificando como patológicas certas condições psíquicas outrora tidas por normais, como a tristeza, mas também a distração, a preguiça, o luto e assim por diante. E isso teria a ver com fatores como a influência da indústria neurofarmacêutica sobre a teoria, a pesquisa e a clínica psiquiátricas. Isso em um contexto em que não só os psicofármacos se tornam um meio privilegiado, quando não exclusivo, de tratamento de síndromes, mas a própria neurofarmacologia vai trilhando uma direção que o Peter Kramer chama de cosmética. A neurofarmacologia cosmética é uma expressão que, obviamente, não se refere ao uso de drogas psiquiátricas em prol do incremento da beleza, mas é esse borrar das fronteiras entre o uso de neurofármacos no combate a síndromes ou doenças, de um lado, e, de outro lado, o uso de psicofármacos como ferramentas de otimização das próprias capacidades de outro. Por exemplo, no caso de um acadêmico que toma Ritalina para poder passar a noite acordado escrevendo um paper, ou ainda do executivo que toma um ansiolítico antes de fazer uma apresentação pública no trabalho. Pois bem,
todos esses argumentos capturam uma parte importante da verdade. O problema é que eles frequentemente terminam impedindo que a gente se pergunte a respeito de como as condições sociais contemporâneas produzem um imenso montante de sofrimento psíquico, independentemente de como a gente queira chamar as diversas formas desse sofrimento. Então, independentemente de uma discussão válida sobre a pertinência científica, analítica, terapêutica, ética, política, de termos como depressão ou burnout, as experiências que a psiquiatria designa por esses rótulos são muito reais. E é também muito importante, creio eu, que as ciências sociais se debrucem sobre as circunstâncias históricas, sociais, coletivas, que contribuem para produzir essas experiências individuais de sofrimento. E, nesse sentido, acho que uma sociologia histórica do sofrimento psíquico na contemporaneidade é uma atualização daquilo que o próprio Wright Mills já havia definido como traço central da imaginação sociológica. A gente poderia falar, é claro, da imaginação sociocientífica, que é a capacidade de capturar os vínculos entre biografia e história, entre dilemas íntimos e processos sociais, entre, por exemplo, a instabilidade sistêmica no mercado de trabalho, de um lado, e o aumento nos índices de transtornos de ansiedade e suicídio, de outro. Ou ainda entre um modelo cultural de individualidade empreendedora, que é valorizado pelo capitalismo tardio, de um lado, e, de outro lado, a emergência da depressão como principal causa de incapacitação para o trabalho, segundo a OMS, de outro. E eu acho que essa análise sociológica ou antropológica de fontes sistêmicas e estruturais do sofrimento psíquico me parece tão mais urgente na medida em que ela se contrapõe às visões individualistas e individualizantes do tema na psicologia clínica, na psiquiatria de orientação biomédica, nos meios de comunicação de massa e, em consequência, nas próprias maneiras pelas quais os atores leigos, os indivíduos comuns, interpretam dilemas existenciais e angústias psicológicas, as suas próprias ou aquelas de outras pessoas. Então, essa individualização ideológica, esse esvaziamento da dimensão coletiva, estrutural, portanto, política da saúde mental, é parte de um processo mais amplo que a sociologia normalmente caracteriza como uma situação de modernidade tardia, em que os indivíduos são forçados a encontrar soluções biográficas para problemas sistêmicos, no plano do trabalho, da saúde física, no manejo do sono, na administração do tempo e assim por diante. O exemplo que o Ulrich Beck dá é o do desemprego. Por um lado, pleno emprego é uma impossibilidade estrutural. Por outro lado, a engrenagem inteira da sociedade continua a funcionar como se a responsabilidade pelo sucesso ou fracasso em se inserir no mercado de trabalho fosse exclusivamente individual. Isso explica, por exemplo, porque o desempregado não sofre só com a privação material da falta de renda, mas também com o estigma simbólico do fracasso, de ser considerado socialmente inútil e assim por diante. E eu diria que esse ato entre impossibilidade sistêmica e exigência individual está na raiz desse fenômeno que a OMS chama de uma pandemia de depressão. Essa pandemia é, de fato, um sintoma social, um alarme civilizacional que indica que a sociedade contemporânea, o capitalismo e a modernidade tardia fazem exigências aos corpos e mentes dos indivíduos que, no limite, eles não podem cumprir. Essa impossibilidade de corresponder plenamente a um modelo de individualidade, a uma forma de subjetividade demandada pelo capitalismo contemporâneo, essa impossibilidade ela é denunciada pelos colapsos psíquicos que engrossam esses índices de depressão na contemporaneidade. Aí, nesse sentido, pensar sistemicamente a depressão é trazer a ela, mas ao sofrimento psíquico também, de modo geral, uma sensibilidade similar àquela da ecologia. Então, assim como o desenvolvimento tecno-industrial terminou encontrando limites no próprio ecossistema da Terra, e ultrapassar esses limites pode levar à autodestruição da humanidade, eu acho que esse modelo de individualidade ativa, empreendedora, que é sugerida aos indivíduos, quando não imposto a todos nós pelo
capitalismo tardio, esse modelo também tem encontrado uma resistência nos nossos próprios corpos e mentes, nos limites da nossa própria ecologia psíquica ou economia energética, por assim dizer. É interessante porque um dos pioneiros no estudo científico social da depressão, um sociólogo francês chamado Alain Ehrenberg, ele notou justamente como diagnóstico psiquiátrico dessa síndrome, na segunda metade do século XX, ele passou por uma transmutação que acompanhava essas transformações do capitalismo tardio. A depressão foi cada vez mais desconectada da tristeza propriamente dita, ou mal-estar, para usar a categoria psicanalítica, e cada vez mais ligada à inação, letargia, incapacidade de funcionar em âmbitos como o mundo do trabalho e das relações interpessoais. E de maneira articulada, o tratamento clínico da depressão ele passa a ser cada vez menos pensado como uma tentativa de restituir a felicidade ao indivíduo que se tornou infeliz, e muito mais como uma tentativa de refuncionalizar esse indivíduo, de restituir a ele a sua capacidade de ação ou funcionamento. O Ehrenberg chega a dizer que o Prozac, nesse sentido, não era a pílula da felicidade, mas a pílula da ação. E não surpreende, ao mesmo tempo, que a depressão tenha aparecido à OMS como um problema de saúde pública, justamente quando ela se tornou a principal causa registrada de incapacitação para o trabalho em todo o mundo. E eu acho que, segundo essa chave, a subjetividade empreendedora, que todos nós somos instados a ser, essa subjetividade encontra o seu reverso na subjetividade em depressão, que aparece como uma espécie de empreendedor colapsado, um indivíduo indisposto, incapaz de atender às demandas daquele modelo de individualidade empreendedora. O Igor foi muito generoso em mencionar esse artigo chamado Novo Espírito da Depressão, publicado na revista Civitas, em que eu tento apresentar ponto por ponto esse argumento da subjetividade empreendedora e da subjetividade depressiva como verso e reverso da mesma moeda. Basicamente, o modelo da boa vida como riqueza e variedade de experiências dá lugar na depressão à chamada anedonia, ou perda da capacidade de experimentar prazeres e alegrias. Esse senso do futuro como um domínio a ser ativamente colonizado pela iniciativa empreendedora dá lugar na depressão ao colapso da esperança, de que o estado depressivo venha a terminar um dia, esse tema do qual o professor Luiz Fernando tratou tão bem. O empreendedor networker, repleto de contatos e conexões, dá lugar na depressão a essa experiência de isolamento existencial profundo, tão profundo que os indivíduos frequentemente se sentem obrigados a recorrer a metáforas para descrever o quão sós se sentem, por exemplo, a ideia de que eles estão dentro de uma bolha ou atrás de uma redoma de vidro, para usar a expressão da Sylvia Plath. E, por último, essa disposição à atividade, que é característica do novo capitalismo, é que a gente poderia fazer referência ao livro do Luc Boltanski e da Yves Chapelot, O Novo Espírito do Capitalismo. Enfim, essa disposição à atividade dá lugar a uma experiência do próprio corpo como fardo, quase como um peso semi-morto que transforma num esforço hercúleo as atividades mais prosaicas, a começar por levantar da cama para escovar os dentes. Aí, quando eu estava preparando a apresentação, eu pensei de início que eu poderia pular de cabeça no tema da pandemia e dos seus efeitos na saúde mental dos acadêmicos e deixar que esses pressupostos sociológicos sobre a depressão aparecessem no pano de fundo, ou eu poderia fazer o contrário, que é o que eu fiz. Eu gastei mais tempo da minha apresentação com esses pressupostos para deixar que vocês mesmos fizessem as devidas aplicações ao contexto pandêmico e à saúde mental de pós-graduandos. Acho que eu não preciso dizer que os atributos dessa forma de subjetividade empreendedora, desde o networking até o imperativo da atividade contínua, 24/7, esses atributos são condições não só de sucesso, mas de sobrevivência mesmo na graduação, na pós-graduação, nas instituições acadêmicas, mesmo aquelas públicas. Isso é tanto mais paradoxal para nós das ciências humanas, que somos tão treinados a enxergar essa dimensão sistêmica de problemas frequentemente vistos como individuais.
né? Então, claro, quase todo cientista social ele ou ela é contrário à substituição da política pela terapia, né? Então, uma das batalhas ideológicas que a gente trava é precisamente essa. Para dar um exemplo caricatural, todos nós sabemos que a desigualdade social tem de ser atacada no plano sistêmico, mediante políticas públicas e reformas estruturais, e não pela proliferação de discursos de autoajuda ou de coaches ao estilo Primo Rico, que querem ensinar pessoas pobres a empreender, né? Mas, ao mesmo tempo, por mais que a gente tenha essa consciência crítica, mesmo todos nós estamos dentro dessa engrenagem que nos força, muitas vezes, a uma conduta empreendedora e empreendedorista para todos os efeitos práticos, né? Então, um professor que tem consciência crítica desse fenômeno, se for, digamos, um coordenador de pós-graduação, vai se sentir obrigado a desligar um aluno do programa, caso esse aluno não integre sua tese no prazo, por mais que esse professor saiba que os problemas desse aluno têm uma fonte sistêmica. E eu estava pensando o que fazer diante disso. É frequentemente difícil construir um discurso sobre a depressão que não seja somente deprimente, ou que seja empoderador e dê alguma esperança em algum sentido. Eu fiquei pensando, em primeiro lugar, nós não somos profissionais de saúde, mas é mais do que chegada a hora de uma discussão mais aberta sobre saúde mental na pós-graduação, e mais do que isso, de alguma espécie de comunitarização do cuidado psicológico entre nós. É interessante, o livro do Ehrenberg sobre a depressão, ele é intitulado A Fadiga de Ser Si, porque ele retrata o cerne da depressão como o hiato doloroso entre quem nós somos e quem nós somos instados a ser, né? Então, é um fenômeno pós-neurótico ou pós-freudiano, por Ehrenberg, no sentido de que, em vez da culpa pelos impulsos à autorrealização, a gente sente a vergonha pelo fato de que a gente sempre realiza menos do que é instado a realizar por si próprio e por outros. Aí a fadiga de ser si é esse cansaço de ter de carregar um self-ideal que é sempre maior do que nós somos. E o que é interessante? Essa é a condição crônica do acadêmico em qualquer condição, talvez particularmente do pós-graduando, que é ocupado com hiato constante entre tudo que gostaria de estudar e tudo que consegue estudar, tudo que gostaria de ler e tudo que consegue ler, entre a tese que ele gostaria de escrever e a tese que ele efetivamente escreve. Até certo ponto, esse ato é uma consequência da própria estrutura da atividade científica, que é uma atividade em que a gente toma certos rigores e exigências metodológicas como ideal regulativo, um ideal que a gente nunca vai alcançar, mas do qual tenta se aproximar tanto quanto possível. No entanto, os nossos espaços universitários ainda são pouco marcados pela discussão a respeito de como manejar, do ponto de vista psicológico, esses hiatos, sobre maneiras mais ou menos funcionais, mais ou menos saudáveis, mais ou menos construtivas de enfrentar esse hiato. E fora dessa discussão, eu creio que esse ato é a fonte de várias dissertações nunca escritas, de várias desistências precoces, de insônia, de ansiedade, de depressão, de gastrite e de pânico entre nós universitários. Aí eu creio que comunitarizar o cuidado nesse âmbito poderia passar por coisas simples, como, por exemplo, falar mais abertamente acerca das dificuldades extra-intelectuais do trabalho intelectual, acerca da síndrome do impostor, acerca das vozes constantes na nossa cabeça que dizem que o nosso texto está uma porcaria, que nós somos uma fraude, que a banca vai descobrir, todas essas vozes que vários de nós temos em maior e menor medida, mas muitas vezes você tem um sofrimento solitário na medida em que cada um de nós também está engajado nessa performance, não só de sucesso, mas de um sucesso com o mínimo esforço possível. Uma vez mais, nós não somos psicanalistas ou psicólogos clínicos, mas acho que existem dimensões práticas dessas questões que ainda são distribuídas de modo individualizado e que poderiam ser mais abertamente discutidas. E eu acho que essa conversa aberta é tanto mais importante conforme, como mencionou o professor Luiz Fernando, uma vez mais, conforme encolhem as perspectivas profissionais de tantas pessoas que investiram anos de sua vida na atividade acadêmica para encontrarem esse cenário de terra arrasada, de um ataque
ao mesmo tempo ideológico e institucional, a ciência em geral, e as ciências humanas em particular, e um ataque que agora se entrelaça funestamente às consequências da pandemia. Acho que não preciso mencionar os fatores materiais relativos ao corte de bolsas ou à escassez de oportunidades profissionais para mestres e doutores hiperqualificados, que vinham fazendo um investimento de longo prazo, de longuíssima semeadura, para usar a expressão linda que o Luiz Fernando usou. Enfim, pessoas cuja situação é triste, mas ainda inteligível para nós, que fazemos parte do campo, mas pessoas cujas situações são, além de tudo, frequentemente incompreensíveis para quem vê de fora. Eu penso, por exemplo, na mãe de um amigo meu, que viu o sujeito todos os dias na mesa de estudo durante 10 anos e não consegue não consegue entender como ele pode ter estudado tanto e não está trabalhando ainda em lugar nenhum. E tanto mais urgente essa reflexão quando essas restrições materiais se juntam à perda de uma expectativa segura quanto à própria continuidade da atividade acadêmica nas universidades brasileiras frente a forças como o bolsonarismo. Isso é importante porque a vida acadêmica sempre carrega consigo uma quantidade significativa de sofrimento, por exemplo, a frustração de ler um texto difícil, mas esse é um sofrimento que pode ser tolerado e até vivido como gratificante, desde que ele seja imbuído de sentido. E aí a gente pode pensar quase weberianamente, uma forma de pensar no que dá sentido a uma atividade ou à vida é responder à pergunta pelo que vale a pena sofrer. Então, vale a pena sofrer para entender um texto complexo de sociologia? Um pai que passa a noite acordado cuidando do filho doente certamente não tem uma experiência feliz no sentido de agradável, mas tem uma experiência vital profundamente imbuída de sentido, já que ele não duvida por um instante de que aquele sofrimento vale a pena, e mais do que isso, aquele sofrimento se conecta a uma felicidade maior que aquela de ser pai. Então, o que é ainda mais perverso na conjuntura atual é que os sofrimentos clássicos da vida acadêmica continuam conosco, da síndrome do impostor até o perfeccionismo paralisante, até a incapacidade de separar um momento de descanso e um momento de trabalho, algo que foi magnificado pela pandemia. Existe alguma coisa no nosso funcionamento mental, creio eu, que precisa associar diferentes estados subjetivos a diferentes espaços, e muitas vezes a gente sente um bug nisso quando o nosso espaço de descanso é o mesmo espaço de trabalho, e significa que o nosso cérebro ou nunca está descansando ou nunca está trabalhando verdadeiramente. Mas, de todo modo, além disso, então, a gente vê atacadas e dissolvidas certas condições sociais, existenciais, que permitiam que esses sofrimentos fossem imbuídos de sentido, que permitiam a ilusão no sentido burgesiano, permitiam que esse sofrimento fosse tomado como parte justificada de uma atividade dotada de significado e valor intrínseco. Eu acho que esse é o desafio. Obviamente, não queria terminar numa chave pessimista, mas acho que, no mínimo, o que a gente pode fazer é tentar agora conversar como as criaturas ansiosas que somos, criaturas de vísceras, de carne, não como intelectos puros, nesse contexto em que a universidade se encontra tão acuada. É isso, eu tinha feito mais algumas anotações, mas eu vou ficar por aqui. Quero agradecer de novo ao Igor pela oportunidade. Ótima fala, Gabriel. Muitas coisas assim que eu acho que a gente pode discutir agora, não é? Bom, infelizmente, assim, eu acho que algumas pessoas vieram e talvez não tenham pego no início da apresentação, mas a BC Santos ela não pôde vir, por isso que a gente vai ter um tempo mais alongado para poder gerar um debate, ter uma discussão. E, bom, assim, eu acho que eu posso começar com uma pergunta um pouco geral, né, assim, sobre tantos tópicos, né, que a gente, enfim, foram discutidos aqui. Bom, eu acho que eu vou fazer uma pergunta e a gente pode abrir um bloco de perguntas, né? Acho que a gente pode abrir aqui para quem tiver interesse
pode levantar a mão aqui na ferramenta do Google, eu vou fazer uma pergunta, a gente faz mais duas, gera esse bloco, e vai seguindo assim, enquanto, enfim, podemos falar. E aí eu peço que quem quiser perguntar, né, que nem o Rafael agora falou, levantou a mão, que fale, abra o microfone, se possível a câmera, e faça a pergunta. Né? Igor, só uma observação. É que como as telas, às vezes, não sei se a sua tela permite a visualização de todos os participantes, levantar a mão talvez não seja o mais prático. O melhor seria se inscrever no chat, eu creio. Não? É que eu estou conseguindo ver todo mundo aqui. Eu posso... Sem problema nenhum. Mas, bom, enfim, foram muitas questões, né, que foram levantadas aqui, né, que eu acho que eles têm uma ampla gama de questões a discutir. Primeiro, eu queria comentar assim, sobre como a ideia de perturbações físico-morais que o Duarte levantou assim, no início é um ponto muito interessante, realmente uma saída que ela é bem... Ela explora, eu acredito, assim, isso é uma coisa que a gente nunca conversou, né? Enfim, para quem não sabe, Duarte esteve na minha banca, então a gente teve, enfim, uma dinâmica em relação a isso, mas eu acho que é muito interessante do ponto de vista da psicologia em geral, né? Essa relação físico-moral é justamente essa discussão que a gente está fazendo do corpo, né? Que nem o Gabriel levantou tão bem, sobre como a gente percebe mais o acadêmico muito mais como um ser mental do que físico, né? De que não há problema de comer em horários diferentes, não precisa fazer exercício, o foco principal é ler, escrever e ponto final. Né? E eu acho muito interessante como talvez nós que estamos na universidade, por conta dessa demanda auto-infligida, em certo sentido, não é? Por conta das condições em que a gente está. Por exemplo, eu não fui o melhor aluno de graduação, e aí eu vou passar minha vida inteira tendo em mente de que houveram 3 ou 4 anos da minha vida em que eu poderia ter produzido X, Y, Z e eu estaria em um lugar diferente. Né? Existe uma relação muito complicada entre as expectativas e as frustrações que ocorrem na universidade. Né? Então, tem professores que podem... E aí é uma questão muito relacional, né? que nem você colocou, Duarte, que existe muito essa palavra ambiental para poder se referir às condições sociais, enfim, pelo menos na psicologia, né, recorre muito a essa ideia do ambiental para falar sobre o social, sobre o cultural e outros aspectos. Até o racismo ambiental é um ponto em que causa dinâmicas de sofrimento, enfim, perturbações físico-morais. Né? Mas é muito mais profundo, assim, qualitativamente, pensar sobre o físico-moral, porque a gente deixa muito mais claro que a dimensão do moral é a dimensão social, em que abarca os preconceitos, as relações interseccionais, e por muitas vezes eu até desenvolvi isso em outro lugar, mas uma palavra, uma frase é muito mais impactante do que um golpe físico, né? Há uma dimensão simbólica que ela consegue mover o nosso corpo, que nem o Gabriel falou sobre uma úlcera. Eu tive uma prova recentemente que eu senti que eu ia ter uma úlcera e meu corpo ia estourar, assim, mas com o tempo eu fui acalmando e fui percebendo que é muito impressionante. Eu acho que essa é muito mais interessante pensar por essa chave qual é essa relação entre o que é dito, né, a linguagem, que é uma coisa tão cara para a antropologia, junto com o nosso corpo, né? Como é que nós conseguimos alterar tão radicalmente, tão rápido, certas condições fisiológicas do nosso corpo a partir de traumas ou experiências a partir da linguagem, né? Que é inerentemente social, e aí a gente continua nesse fio complexo, né? Que eu acredito que seja muito mais... Assim, é um debate muito mais caro para a gente, né, do que pensar, por exemplo, a OMS, nesse caso, que ela anuncia que há uma epidemia de depressão e de que a depressão, em breve, ela será uma causa de incapacitação muito maior do que doenças cardiovasculares, que é uma coisa que surge muito, né? Se fala muito de como as doenças cardiovasculares vão ser superadas pela depressão. Aí é muito interessante, porque essa é uma manchete muito recorrente em vários sites, em várias redes sociais sobre isso. E é interessante como a ideia da incapacitação, ela não é a busca da felicidade subjetiva, mas a funcionalidade dentro de um esquema maior, né? Que é um esquema capitalista. E quando a gente pensa, por exemplo, eu participei de um evento assim, sobre a Ayurveda com o professor Michael Halliburton, que ele fala como a Ayurveda ela é predominante na Índia como um processo de cura alternativo para os problemas psíquicos, né? E que há desde os anos 50 um hibridismo entre
a psiquiatria, que é basicamente o ato de, enfim, vários indianos que vão para um hospital e aí eles têm que passar 4 minutos ou 5, e isso foi algo que ele cronometrou no relógio, né? Passam no máximo 5 minutos, entram numa sala, pegam uma receita, falam algo e vão embora. E aí há o processo da Ayurveda, que é a ideia do hibridismo, né? Como as duas coisas elas são interligadas. E é toda uma ideia de bem-estar muito diferente das práticas ocidentais sobre cura, né? Então, é um campo muito, muito amplo, né? Mas o que eu queria saber de vocês é como vocês acham... Eu sei que enfim, futurologia não é a melhor pergunta que possa ser feita, né? Mas como vocês acham que vai se desenrolar esse tensionamento? Porque a gente vive há muito, muito tempo justamente esses tensionamentos e esse sistema estagnado da universidade que a gente tem. E há uma falta de criatividade inerente de práticas puramente meritocráticas, né? Que nem o Gabriel Peters falou sobre como professor, se você estivesse seguindo corretamente ao pé da letra as regras, você teria uma gama de alunos que teria que ser expulso ou perder a bolsa. Então, há uma crueldade muito grande na meritocracia e há uma falta de criatividade que aprisiona a gente há tanto tempo, né, nessa saga individualista que a gente vem vivendo nos últimos séculos, né? Então, eu queria saber de vocês como vocês veem esse panorama, ainda mais nessas discussões. Eu não sei se Gabriel Peters está... que é uma área um campo mais antropológico, mas as discussões sobre antropoceno, capitaloceno, as mudanças globais que estão ocorrendo em uma escala que não mais nós podemos ignorar da forma como foram nesses 30 anos gloriosos que o Duarte se referiu, dos anos 60, 70, 80. A gente já vive o pós do pós do pós de algo que parece que nunca vai... de um problema que parece nunca surgir, né? E aí eu queria saber um pouco de vocês, como vocês acham que a universidade pode talvez superar, assim, considerando que Bolsonaro saia do governo e, enfim, as coisas mudem, né? Como é que vocês veem os próximos anos do Brasil quando o pandemônio começar a esfriar um pouco, digamos assim? E uma pergunta, assim, um pouco mais disso, assim, do contexto geral, mas saber, vocês com seus alunos mesmo, como tem sido... O Duarte falou um pouco, mas o Gabriel poderia falar um pouco mais sobre a relação com os alunos nos últimos anos, enfim, como tem sido a vivência geral, o clima geral, já que a gente está há tantos anos já passando por esses problemas. Né? A gente não está em 2017 ou 2018, a gente vive quase o fundo do poço da precariedade da universidade. Né? Então, queria saber mais como vocês estão lidando com isso, como tem sido isso de... Eu mesmo estou tentando também coisas do exterior, porque eu não tenho uma bolsa, então essa fuga de cérebros é um ponto muito, muito grave, né? Muito intenso ainda, pensando no efeito de uma migração para um estudante universitário ainda jovem, psiquicamente, que é uma forma de intensificar muito mais o processo depressivo, etc. Então, é uma pergunta gigante, assim, fazendo algumas considerações gerais sobre o que vocês falaram. Mas, bom, eu acho que eu já falei demais. Eu vou passar para o Rafael fazer a pergunta dele, e aí a gente pode conversar um pouco mais, e quem não quiser fazer a pergunta por microfone e tal, pode ter vontade também para falar no chat, ou, enfim, não fique com vergonha. E eu passo para o Rafael agora, fazer a pergunta dele. Ok, obrigado. Vocês estão me escutando? Obrigado. Primeiro, obrigado pela organização, Igor, e muito obrigado por esse encontro. Para mim está sendo uma coisa muito boa. Já leio o professor Luiz há muito tempo, o professor Gabriel também há muito tempo, e encontrei com o Igor na última RAIS, a gente debateu um pouco sobre os trabalhos, no último GT da RAIS. Então, eu estou aqui conversando, além de todas as outras pessoas que podem falar e depois, mas já estou conversando com 3 pessoas que, sabendo ou não, dialogaram comigo em algum momento durante as minhas pesquisas. Só para falar rapidamente, para poder fazer sentido o que eu vou falar depois, eu venho trabalhando na graduação e no mestrado que eu fiz sobre saúde mental de estudantes universitários. E aí foi o diálogo que eu tive com o Igor no GT da RAIS, foi muito nesse tema. E aí, algumas coisas que o professor Luiz e o professor Gabriel falaram explicam muito e outras se comunicam com questões novas que estão aparecendo.
Primeiro, essa questão que o professor Luiz falou da quebra de expectativas está ligada a uma ruína mental. Isso traduz para mim muita coisa do que eu tenho visto em campo. E é isso, de como existem diversas dificuldades que já eram crônicas, já estavam há muito tempo, mas que, vamos dizer assim, de 2018 para cá, pelo menos, essa quebra de expectativas tem sido muito mais intensa. E isso está gerando um sofrimento cada vez maior por essa questão parecida com o que o professor Gabriel falou. Tá, eu vou passar 10 anos estudando, mas para quê? O que é que eu vou fazer no final com isso? Se não vai ter vaga, se não vai ter ali o emprego, né? E isso cada vez é mais atacado. Então, é difícil justificar para si mesmo e para os outros o esforço, aquele esforço full life, como o professor falou, em uma carreira, né, tão pequena, assim, que acolhe tão poucas pessoas. E aí teve um ponto que o professor Gabriel falou, que foi essa imagem que ele falou de um professor que, mesmo entendendo toda essa questão sistêmica, ao assumir uma coordenação, ele ainda vai se sentir impulsionado ou movimentado de alguma forma a desligar um aluno que não vai cumprir com aqueles requisitos de produtividade, né? E as minhas pesquisas, eu tive como interlocutores muitos desses alunos que estavam nessas condições de serem desligados das universidades, pelas questões diversas que a gente já está conversando e está entendendo aqui. E aí eu fiquei lembrando que eu acho também que para tentar pensar algumas coisas de como fazer, na UFC, que foi a universidade onde eu fiz a minha graduação, no Ceará, ela tem um projeto lá de um professor da Sociologia, do Departamento de Ciências Sociais. O nome do projeto é Só Falta Monografia, que foi um projeto de extensão criado para buscar os alunos do curso, aqueles que cumpriram todos os créditos, mas ficou faltando só entregar a monografia e nunca se formaram. Então, meio que o que eles estavam fazendo era tentando entrar em contato com esses alunos para entender o porquê, o que foi que ficou faltando, e, se dependendo do caso, tentar direcionar eles para algum orientador que pudesse acolher eles naquele momento para poder terminar aquela monografia e finalizar o curso, dado que eles já tinham cumprido todos os créditos realmente se faltava monografia. E era um projeto que, inclusive, conseguia justificativa para as instituições, tipo, para a reitoria, para a pró-reitoria, porque vai melhorar os indicadores da universidade, indicadores do curso, que tem sido também, que eu acho que dialoga muito com o que o professor Gabriel falou, com essa lógica que tem entrado na universidade, que é essa lógica quando você coloca esses indicadores, a gente começa a medir as coisas muito pelos indicadores de qualidade, e aquilo que fica fora dos indicadores vai sendo expulso da experiência, de alguma forma. Não sei se eu estou me fazendo claro com isso, ao dizer isso. Que uma das coisas que eu pesquisei era, por exemplo, a produção de artigos, a participação em monitoria, conseguir bolsas, são coisas que são contabilizadas e vão ser importantes para uma avaliação do curso, para uma avaliação do aluno e coisas do tipo. Mas coisas que são importantes e que são da ordem do erro mesmo, da tentativa, do erro, de ir por caminhos tortos, ir por caminhos que não vão terminar necessariamente do mesmo jeito como começou, tudo isso vai sendo expulso e vai ganhando menos espaço, ainda mais em um momento onde as palavras-chave são crise, urgência. Então, um cenário de crise e de urgência vai sendo expulso cada vez mais aquilo que é visto como supérfluo, né? Que, em muitos casos, é o bem-estar. Mas aí o ponto que eu acho que dialoga também, com os professores estavam falando, é que na pesquisa que eu fiz no mestrado, eu trabalhei com 2 grupos terapêuticos em 2 universidades aqui de Fortaleza. Era um de mindfulness, né, que era atenção plena, como era traduzido, e outro de psicodrama. E uma das coisas que eu notei nos grupos, não vou entrar em detalhes, porque enfim, não cabe aqui, mas de forma bem resumida, de que havia muito uma ideia do tipo, olha, a gente vai te dar ferramentas para que tu consiga lidar com esse teu sofrimento e voltar para lá. Mas em nenhum momento a gente vai criticar aquilo. A gente vai criticar o ambiente, a gente vai ter uma reflexão sobre o ambiente.
Então, o caso do Mindfulness, desse grupo específico, não estou falando do Mindfulness como um todo, era muito isso, era, eu vou lhe dar ferramentas para você conseguir otimizar o seu bem-estar. Era bem isso, otimizar o bem-estar. E o caso do psicodrama tinha uma metáfora que era muito utilizada, que era a universidade é uma selva. Então, o que a gente vai fazer aqui é dar ferramentas para que vocês sobrevivam à selva e consigam sair dela. E aí, só para poder terminar também, porque, enfim, me empolguei um pouquinho, mas eu fiquei lembrando agora, para pensar agora no contexto da pandemia, uma pesquisa da professora Maria Elisa Máximo. Ela é do Rio Grande do Sul, ela é do sul de Santa Catarina, mas eu não lembro agora de qual universidade específica que ela é. Ela está fazendo uma pesquisa, ela já publicou recentemente um artigo, que é sobre por que os alunos desligam as câmeras durante a pandemia. E é muito interessante, porque ela tem ido atrás de escutar esses alunos e ela tem visto justamente isso, de que a vida acadêmica ela não está isolada do resto das coisas. Ela está ligada às expectativas que a família tem, ao que aquela pessoa está fazendo. Não é somente as questões de infraestrutura que são importantes, como acesso à internet, como internet que mantém imagem e vídeo, coisas do tipo. Mas tem outras questões também, questões de expectativa, questões de lazer, trabalho e estudo não terem mais fronteiras minimamente claras. Enfim, então acho que é uma pesquisa que dialoga com esse momento e diretamente com o que a gente está trabalhando de saúde mental aqui. Mas é isso. Eu acho que eu não coloquei tanta pergunta, mas foi mais para poder dialogar mesmo com o que os professores colocaram. E muito obrigado de novo pelo encontro. Nossa, que ótima surpresa você aqui, Rafael. Eu não vou mentir, eu esqueci. E na última raça. Mas, pô, eu lembro. Nossa, que bacana. Bom, o Everson, ele queria fazer um relato breve dele. Um relato de experiência. Então, acho que a gente pode pegar desse relato depois vocês podem responder, né? Primeiro o Duarte, depois o Gabriel. Pode falar isso. Oi, gente, vocês me ouvem? Então, boa tarde. Eu quero agradecer a oportunidade de... vai ser mais um desabafo do que qualquer coisa. Bom, eu sou doutorando em antropologia na URGS. Eu sou de Santa Catarina, mas estou morando em Porto Alegre agora. Então, para contextualizar um pouco de onde eu vou falar, do lugar que eu estou falando, eu vou contar um pouquinho, assim, resumido, minha trajetória, enfim, história de família e tal. Bom, eu sou de uma geração que, na verdade, é o único da família que entrou numa universidade, né, o único que chegou numa pós-graduação também. Eu sou filho de pedreiro e dona de casa, eu passei boa parte da minha adolescência trabalhando na construção civil. Então, quando eu entrei na graduação, eu já tinha uma idade, que é uma idade que hoje meus colegas entram no doutorado, basicamente. Foi a idade que eu entrei na graduação. E quando eu comecei a graduação, pelo menos para mim, assim, não existia a menor expectativa de fazer uma pós-graduação. Se no primeiro ano de graduação alguém me perguntasse se eu me via no doutorado no futuro, eu ia dizer de jeito nenhum, porque não era realmente algo acessível de nenhuma forma. Mas, enfim, as coisas foram acontecendo, terminei a graduação, não tinha expectativa de emprego, então eu fui para o mestrado, porque era uma chance de, enfim, com bolsa, ter mais um tempo para me preparar. Aí terminei o mestrado, e sem expectativa de emprego, cheguei no doutorado. E, claro, eu gosto muito da vida acadêmica, com tudo que tem nela, com todas as críticas possíveis. Eu também não consigo me ver fazendo outra coisa hoje em dia. Mas, enfim, eu estou falando isso porque eu ouço muitos comentários e eu super entendo e acho legítimo, de fato, sobre a quebra de expectativa, né, de pessoas que passaram anos se aperfeiçoando para chegar nesse contexto que se veem, enfim, sem ter para onde ir, né? E daí eu venho desse lugar de que essa possibilidade já não existia antes. Foram coisas que foram acontecendo, enfim, não tinha alternativa, então a gente ia seguindo adiante, e agora chega nesse momento de pandemia, nesse contexto todo de, enfim, ataques não só às ciências humanas, mas, enfim, a própria possibilidade de uma carreira profissional, né? E como eu disse,
eu venho de uma família que eu sou o único, apesar de eu ser o filho mais novo, de 4 filhos, eu sou o mais novo, eu sou o único que fiz uma graduação, o único que fiz um mestrado e o único que estou no doutorado. Então também tem uma expectativa, ao mesmo tempo que tem uma expectativa de garantir, de certa forma, algum tipo de estabilidade para os meus pais, que são idosos. Meu pai é um pedreiro aposentado por invalidez, e a minha mãe é uma dona de casa sem aposentadoria. Então, ao mesmo tempo que tem essa expectativa de garantir alguma estabilidade, também tem isso, né? 10 anos, aí eu entrei na graduação em 2011, então 10 anos, e eu tô, entre aspas, estudando até agora, porque também tem isso, né? Meus pais, eles não entendem muito a dinâmica de uma pós-graduação, e se eu falar, depois do doutorado eu vou tentar um pós-doc, daí eles consideram, estudando mais, quando vai começar a trabalhar, enfim, tem toda essa, ao mesmo tempo é uma expectativa e ao mesmo tempo é uma não compreensão do lugar que eu tô agora. E, enfim, nesse contexto de pandemia, tendo prazos para cumprir, eu tenho um prazo agora em novembro para entregar texto de qualificação, e que provavelmente eu não vou conseguir cumprir esse prazo, porque, enfim, eu moro sozinho em Porto Alegre, então eu estou isolado na pandemia, tá eu e as paredes, eu não vejo meus pais desde março do ano passado, não vejo ninguém da minha família desde março do ano passado, perdi aniversário dos meus sobrinhos, perdi aniversário do meu sobrinho neto, aniversário dos meus pais, enfim, uma série de encontros familiares que eu não pude participar, mesmo que tenham sido encontros familiares reduzidos, né, por causa da pandemia, eu não pude participar. Então e daí tô aqui. Passei a pandemia, o primeiro ano de pandemia, não só tendo que me manter, eu sou bolsista, né, mas passei o primeiro ano de pandemia tendo que pagar aluguel, tendo que, enfim, comprar minha comida e tudo que a gente sabe, mas também tendo que mandar dinheiro para minha irmã mais velha, que estava desempregada durante a pandemia e não tinha como se alimentar. Chegou um momento que minha mãe pediu para eu mandar o dinheiro para ela, porque ela estava com vergonha de me pedir, porque ela já tinha me pedido algumas vezes, mas que ela precisava de dinheiro porque ela estava comendo só ovo há vários dias, assim. Então, nesse contexto todo, também não tem como, mesmo eu estando longe, mesmo eu não estar vendo isso no cotidiano, não tem como desvincular da pressão, tanto de escrever um texto e tentar se desligar disso tudo, assim. Então, enfim, era mais ou menos isso. Eu só queria meio que fazer um relato de experiência, já que tem a ver com adoecimento e pós-graduação, porque algumas coisas que o Gabriel também falou sobre expectativa também me fizeram lembrar disso. Era mais ou menos isso. Então, era mais um desabafo mesmo do que qualquer coisa. E, obrigado pelo espaço. A gente que agradece por você ter partilhado, enfim, situações que têm a ver totalmente com o que você está conversando aqui. Bom, passo a palavra agora para o Duarte. Então, é um desafio imenso, né? Acredito que o Gabriel vai concordar comigo, fazer avançar a discussão a respeito de todos esses tópicos entrelaçados, né, entre o que eu apresentei aqui, o que Gabriel acrescentou, tão rico. Eu vou levantar, e agora com essas manifestações, e particularmente esse testemunho tão penoso, né, do Everson. Quer dizer, por que eu acho difícil? Eu acho difícil separar argumentos analíticos que possam ser efetivamente agregados num debate acadêmico como este, uma mesa no Congresso, etc., ao conjunto dos sofrimentos, das perturbações, das inquietações, dos traumas, enfim, de todas essas situações de patos, né, que enfrentamos regularmente, seja regularmente na academia, seja neste momento enfatizadas, né, pela situação de combinação entre a pandemia e o que eu chamei de pandemônio, enfim, a situação desse governo federal contemporâneo, né, no Brasil. Um ponto que o Gabriel trouxe, muito importante, ele é muito discutido e eu acho que ele deveria ser mais discutido, aliás,
é a questão do capitalismo tardio, das suas condições de reprodução, né? Ele evocou aí o livro do Luc Boltanski, da Eve Chabelot, sobre... Não, foi o Rafael que agregou, né? Não sei, não me lembro, apareceu também a discussão, sobre esse capitalismo e as suas condições e o que ele impõe à reprodução da força de trabalho, que se chamava antigamente força de trabalho, né? Que vai entrar nesses mercados. E a questão específica das carreiras de criatividade, né? Há muitas nuances aí, nós precisaríamos de muitas mesas, né, para concatenar aí todos esses fios que estão em jogo, quer dizer, a questão da criatividade, do mérito, a diferença entre mérito e meritocracia, que foi uma palavra que apareceu na fala do Igor, né? Eu chamo a atenção que, se por um lado nós temos uma lógica específica, efetivamente, do modo de produção capitalista e particularmente dessa fase em que nós nos encontramos, em que ele se encontra neste momento, nós temos, por outro lado, um trajeto analítico, um trajeto interpretativo do Ocidente, que é o desenvolvimento ideológico do Ocidente, cosmológico ideológico, que é o do surgimento do liberalismo e do individualismo, né? Que são, na sua origem, coisas quase que indissociáveis, né? O liberalismo original, né? Não o neoliberalismo econômico contemporâneo, etc. O liberalismo, quer dizer, a noção liberal de mundo que inclui a noção de um indivíduo livre, igual, autônomo, né? Como eu mencionei na minha fala. O que nós vivemos na modernidade, desse ponto de vista, é o desafio da construção de um individualismo de massa. Acho que o testemunho do Everson é candente desse tipo, quer dizer, felizmente, o ideário de igualdade de liberdade, os ideais de igualdade e liberdade fizeram com que ele a sociedade fosse capaz de englobá-lo, né, dentro desse trajeto de construção de si, que é o trajeto de construção do grande indivíduo moderno, que é cultivado, livre e igual, através da sua experiência universitária, né? Diferentemente dos seus irmãos, dos seus antepassados, etc. Mas esse é um tremendo desafio, porque se, por um lado, a liberdade e a igualdade nos levam a essa ambição universal, generosa, necessária de extensão desse projeto a toda a humanidade, né, se possível, no limite, por outro lado, o mandamento de autonomia e de construção do espaço interior, de ampliação da criatividade, da inventividade, das capacidades de presença no mundo como um projeto, né? Isso é muito difícil de estender a todos. Isso não é uma coisa óbvia, né? Daí surge esse impasse tremendo das avaliações de mérito, das avaliações chegando ao ponto do que se vem a chamar de meritocracia, né? Então, nós nos encontramos numa injunção que é extremamente perversa e que nos ultrapassa o Brasil, ultrapassa a pandemia deste momento, ultrapassa o pandemônio bolsonarista, que é exatamente um projeto para o Ocidente, né? Nós temos soluções muito variadas no campo planetário contemporâneo. Nós temos a solução chinesa, estranhíssima, peculiar, né? Permite até um certo ponto a expansão dos sujeitos, mas severamente controlado, né? De modo que você não possa ultrapassar certos limites que afetariam a dimensão da reprodução coletiva, tal como aquele Estado o representa, né? Nós temos ainda outras soluções, evidentemente, temos as soluções mais completamente autoritárias, como a da Coreia do Norte, da qual até conhecemos muito pouco. Temos, nas democracias, supostas democracias ocidentais, nós temos as mais variadas soluções. No mundo islâmico, temos também muito variadas soluções, do Marrocos até a Indonésia. Nós temos muitas situações muito diversas, né, envolvendo hoje o Afeganistão, a Líbia, etc., o Líbano, a Síria, etc. Enfim, então é um quadro bastante desafiador de tentar compreender para onde nós caminhamos, né? O que me parece ser crucial é sublinhar a percepção de que não há uma solução fácil à vista, de que há um problema estrutural com as ambições do Ocidente,
que se arma desde o final do século XVIII, né? Que nós viemos enfrentando, vamos passando por crises, vamos passando por novas fases. A produção do capitalismo tardio está aí, faz parte desse processo. As soluções socialistas, enfim, nós sabemos o seu destino complicado. A solução chinesa é uma coisa muito peculiar, que ainda nem tem um nome, né, me parece, um capitalismo de Estado, socialismo de direita, sei lá que nome se pode dar aquilo, né? No entanto, está aí presente, é importante, cada vez mais importante. Será um caminho, será uma alternativa, né? Agora vemos os Estados Unidos retomando com ímpeto uma luta cultural, né, com a China. Não é só mais uma luta política, uma luta econômica, é uma luta cultural, né, que está sendo travada pelo governo Biden. Então, eu não tenho nenhuma previsão otimista para o que vai nos acontecer nos próximos tempos. Terminado este governo, se tudo der certo, né, e ele terminar e não for renovado, todos esperamos, o que acontecerá com o Brasil? Não haverá uma solução fácil, né? O país destroçado economicamente, devastado do ponto de vista político, completamente polarizado entre posições políticas extremadas, ou pelo menos desafiado por uma posição política extremada que leva a que todo o campo seja viciado de uma maneira tremenda, né? Então, eu recolho uma menção interessante, otimista, vamos dizer assim, do que o Gabriel falou, que é essa ideia do que ele chamou de comunitarizar o cuidado. Eu acho que isso me parece um caminho, quer dizer, na medida que as soluções estruturais são dificílimas, e eu acho impossíveis de resolverem, são aporéticas, talvez o caminho seja esse, de maior autorreflexão, maior luta conjunta, né? São os mecanismos que nós dispomos para tentar produzir algum tipo de saída dos impasses, né? Isso é, para mim, absolutamente essencial, né? A busca por essas... Desculpem, o meu cachorro está reclamando aqui, é o cachorro novo que dá problema. Mas, de qualquer maneira, eu acho que esse era o ponto principal que eu queria lhes trazer. Das muitas coisas complexas, interessantes que esse debate deveria permitir, né? Gabriel, você quer fazer sua fala agora? Certo. Essa questão de uma discussão política sobre a depressão é complexa. Alguns autores, a partir dessa reflexão sobre a depressão como avesso de um certo modelo de individualidade empreendedora que é imposto a nós, vão tentar dar um significado ético-político à depressão. Então, digamos que a depressão é uma maneira de dizer não a essa forma de subjetividade que o capitalismo nos impõe. Essa é uma visão que tem algum valor, desde que ela não seja mobilizada, obviamente, para romantizar uma condição psíquica que é terrivelmente sofrida, no limite insuportável. Isso é importante também, porque muitas vezes, quando a gente traz essa sensibilidade sistêmica e estrutural para pensar a depressão, a politização do assunto não significa uma mera rejeição de caminhos individualistas de enfrentamento. Então, é óbvio que seria absolutamente irresponsável recusar o apoio da psicologia clínica como uma forma de conformismo. É óbvio que seria irresponsável recusar a medicalização em todo e em qualquer caso, quando existem pessoas que precisam sim desse apoio neuroquímico e têm de ser ajudadas. Então, isso é importante porque eu acho que politizar o assunto não é deixar de lado essa dimensão pessoal, e significa não só pensar que uma transformação política da sociedade atual poderia mitigar esse mal-estar psíquico, mas também que existem pré-condições psíquicas do engajamento político. Então, sim, a gente pode continuar atuando nesse domínio da terapia ou da autoajuda num sentido lato, né? Mesmo que boa parte dos exemplares dessa literatura sejam espúrios do ponto de vista de insight psicológico e assim por diante. Isso é importante, eu me lembrei, na verdade, disso quando o Rafael
foi bem generoso na pergunta. Obrigado, Rafael, pelas questões. Falou sobre mindfulness, porque uma das reflexões que eu desenvolvi lá no blog do Labemos, onde de vez em quando eu escrevo, é a respeito do bloqueio para escrita. E essas técnicas de mindfulness, de autoobservação, elas foram úteis para mim na medida em que muitas vezes o bloqueio vem de certas vozes do seu editor interno, que sufocam a sua vontade de escrever e sequer dão espaço para suas ideias respirarem no papel. Então, parte do que significa aprender a desbloquear a escrita é aprender a ouvir essa voz interna, digamos, esse texto está uma merda, eu sou uma fraude, todo mundo vai descobrir, parece tão fácil para todos eles, de repente essa é a minha vocação, blá, 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 e se desengajar dessa voz, simplesmente pensar, tá bom, eu estou tendo um dentre vários pensamentos, eu posso retomar a minha concentração. Mas é verdade que sim, e como é característico do capitalismo e da ideologia empreendedora, obviamente esse propósito pode ser canibalizado simplesmente para otimização de capacidades. Mas, de certa maneira, eu acho importante que a gente faça esse trabalho também no domínio individual. E nessa linha, digamos, dos dispositivos que tentam engendrar uma forma de subjetividade empreendedora, talvez a gente pudesse pensar em formas de mindfulness anticapitalista. Eu não sei se isso já existe em algum cenário aí da esquerda gratiluz, mas é possível que sim. Em relação ao Everson, enfim, eu agradeço muito pela concretude, pela autenticidade do depoimento. E, finalmente, em relação à questão do Igor, eu acho que o fundamental, isso é óbvio, é pensar a unidade biopsicossocial do ser humano, pensar que esses são níveis que são relativamente autônomos do ponto de vista explicativo, mas também interinfluentes. Então, em vez de uma divisão clássica entre o biológico e o cultural, certamente, para mim, a melhor forma de ciência social é essa que pensa um corpo atravessado por influências sociais, inclusive no sentido material. E essas reflexões sobre o antropoceno, acho que elas foram tanto prefiguradas pelo Ulrich Beck, quando ele falava no fim da natureza, não no sentido de que as matas já desapareceram completamente, mas justamente no sentido em que o destino do ecossistema terrestre e o destino da civilização humana são de tal modo entretecidos que não podem ser separados. Não existe uma natureza no sentido de um domínio intocado, não influenciado pela atividade humana. E isso, obviamente, é confirmado uma vez mais com a pandemia do coronavírus. Não só o vírus foi liberado na humanidade, por assim dizer, a partir da expansão da atividade humana para áreas florestais, mas a própria história evolucionária do vírus é inseparável de padrões de interação social. Então, não só o vírus significou algo para a ideologia bolsonarista, como a ideologia bolsonarista tem uma influência na própria história evolucionária do vírus. Então, de fato, acho que não dá para pensar o mundo contemporâneo sem essa sensibilidade pautada pelo antropoceno, por aquilo que o Beck chamava antes de fim da natureza. E eu acho que uma última questão foi interessante quando o professor Luiz Fernando vinha falando dessas questões da confiança no mundo, da expectativa de futuro, da ruptura. Elas convergem, eu acho que uma certa tradição da psicologia e da sociologia, que vai pensar a ideia de segurança ontológica, é um conceito muito rico justamente porque ele está ali no entroncamento entre o cognitivo e o afetivo, entre o corpóreo e o mental, que é essa sensação vivida na carne de que o mundo é relativamente confiável, inteligível, previsível, etc. E foi interessante porque eu, trabalhando sobre essa noção, eu encontrei um tratamento primeiro dela na fenomenologia existencial, numa discussão sobre a esquizofrenia como uma forma de insegurança ontológica radical, digamos que as pessoas que são radicalmente incertas a respeito da própria continuidade da existência do corpo delas, ou quanto à possibilidade que as pessoas com quem ela interagem tenham vida interior de fato. Mas o que é interessante é que esse estado de insegurança ontológica radical, quando ele não é produzido, digamos, por uma via autônoma, ele tende a ser resultado de alguma espécie de trauma. E, obviamente, uma noção de trauma individual e coletivo vai ser absolutamente central para a gente pensar e elaborar as consequências do que tem acontecido
no mínimo desde 2020. Né? E o que é característico do trauma é justamente o fato de que ele afeta o indivíduo na sua existência total. Obviamente, a gente poderia incluir alguns eixos interseccionais de análise aí para falar de populações mais ou menos vulneráveis a esse trauma da Covid-19, mas de algum modo, aquilo que, por exemplo, era característico da experiência digamos, de um morador de favela no Rio de Janeiro, eu penso no livro do Luiz Antônio Machado, Vida sob Cerco, que o professor Luiz Fernando citou, e como, na verdade, o sofrimento da experiência na favela, para além da ameaça da violência, é essa quebra da estabilidade experiencial, essa quebra da rotina, da continuidade mais ou menos previsível do mundo. E, obviamente, se eu sou um morador e descubro que a polícia pode entrar chutando a porta e atirando a qualquer momento na minha casa, esse tipo de consciência não é só uma crença intelectual, ela é vivida no corpo e na carne. Essas diferenças entre uma experiência segura e insegura de mundo desapareceram, mas, de algum modo, os efeitos da pandemia foram perturbar mesmo esses casulos protetores mais característicos do privilégio. Então, elaborar esse trauma, uma vez mais, acho que vai ser elaborar esse senso de interdependências compartilhadas, né, de vulnerabilidades físicas e emocionais compartilhadas. E acho que a ideia de comunitarização do cuidado vinha um pouco nesse sentido. Ok, bom, ótimas colocações. Eu acho que a gente ainda tem 15 minutos, aí queria saber, alguém mais tem alguma pergunta? Esteja mais à vontade agora, querer falar alguma coisa, dar um relato também? Mais alguém? Beleza? Bom, então... Eu não sei, talvez me ocorresse acrescentar o que debatemos. Eu quero pedir desculpas primeiro que eu perdi um pouquinho da fala do Gabriel, que tive um problema aqui em casa agora da resposta do Gabriel. Mas ouvi certamente quando a parte final, e eu provavelmente sublinhar mais ainda a heterogeneidade dos efeitos da pandemia e do pandemônio, né? Acho que o Everson, quando começou a fala, ele sublinhou isso, que quando eu falava de quebra de expectativas, que não era o caso dele, porque ele justamente não tinha tido expectativas, né? Mas eu acho que você criou expectativas. Então, também a quebra de expectativas se dá em cima... As expectativas não precisam ser muito longas, né? Desde o momento que você tenha uma expectativa, né, um minuto de expectativa que seja, a sua ruptura já vai ser traumática, né? Porque você subiu, né? E você é obrigado emocionalmente a descer, né? O seu tônus de vida, etc. Isso significa, quer dizer, que é preciso levar em conta né, o Gabriel evocou o livro do Machado sobre a vida nas favelas, justamente essa falta essa quebra constante de perspectivas e expectativas, né? Quer dizer, em que você passa a viver com a insegurança, uma insegurança estrutural, né? Ela é uma característica de um determinado segmento da nossa sociedade, né? É estrutural nesse sentido. Há vastas populações que não podem viver sob nenhum tipo de paz, né? Nenhum tipo de expectativa de paz. Enquanto que outros segmentos, sim, né? Sob certos aspectos. É claro, um grande investidor na Bolsa está aflito com a queda da empresa chinesa, mas é um tipo diferente de quebra de expectativas do que a sociedade indígena que estava se recuperando e, de repente, é afetada
invasão de suas terras pelos mineradores, né? ou pela entrada de pastores que recomendam que não se tome da vacina, né? Enfim, os incidentes, as escalas de desventura são muito variadas, né? O nosso objetivo aqui foi, efetivamente, o de se concentrar na academia, né? E a própria academia é muito variada, né? Nós também generalizamos um tanto, né? As ciências naturais se desenvolvem num contexto que é diferente das ciências humanas, as artes, né? Quando nem sempre elas estão dentro da academia, às vezes elas estão fora, uma parte do treinamento, da formação em arte está fora da academia, outra parte está, né? E cada um desses segmentos sofre esses efeitos de um modo diferenciado, né? Eu participo muito da organização, né? Participei muito da organização do Fórum das Associações de Ciências Humanas Sociais aplicadas, agora acrescenta-se letras, linguística e alguma outra coisa que eu nem me lembro mais o que é. Enfim, esse fórum ficou imenso, e essa fronteira entre as humanidades e as ciências humanas, etc., é um desafio complicado também, a própria definição disso. Mas eu acho que na nossa seara, a seara que aqui mais, obviamente, está representada, dos saberes sociológicos, antropológicos, psicológicos, etc., ela é mais particularmente afetada porque ela atrai uma população que não é a mesma população universitária que é atraída pelos cursos de Direito, de Medicina e de Publicidade, né? Comunicação, né? Para ser mais preciso. E, portanto, os efeitos da pandemia e das circunstâncias de manutenção do projeto acadêmico são muito diversos, né? O peso da pós-graduação, por exemplo, é muito diferente. O conceito mesmo de pós-graduação no direito é muito diferente do conceito de pós-graduação nas ciências sociais, né? Então, é claro que aqui nós fizemos uma série de generalizações inevitáveis, né, no contexto de uma mesa desse tipo. Não é nenhuma crítica, evidentemente, mas é só para chamar a atenção que nós apenas arranhamos a superfície do problema, né? E que seria muito bom, eu acho que Igor podia talvez pegar isso a unha, esse touro, a unha, e tentar manter uma rede de discussão, eu sei que houve desde o começo da pandemia, houve a criação de alguns círculos de que eu não participei, não sei se algum de vocês conhece, alguma de vocês conhece, mas seria interessante que a gente fizesse justamente esse comunitarizar o cuidado, também comunitarizar a reflexão, né, sobre essas injunções, de uma maneira mais constante, e que não se perca. Eu, por exemplo, hoje aqui já fiquei com a vontade de ler o texto do Gabriel, né, que foi elogiado pelo Igor, e podemos aprofundar e não ficarmos repetindo o que pode ser apenas uma ladainha, né? Eu não quero dizer que tenhamos feito só isso aqui, mas quando temos um grau de sofrimento, de desmantelamento, né, como que nós estamos vivendo, é quase inevitável, né, que as nossas lamúrias se somem continuamente, né? Então é isso, é um chamamento para continuidade, tá, Igor? E quem mais esteja aqui presente e aceite o repto. Vou me esforçar e pegar o e-mail de todos aqui para gerar Vamos fazer um diálogo mais aprofundado, pensar um pouco melhor nisso. Eu acho uma ótima ideia. Bom, estamos aqui com 8 minutos para dar 6 horas. Rafael quer fazer uma pergunta, eu acho que vocês podem encerrar depois disso, mas eu queria saber com o Gabriel e o Luiz também, se vocês se incomodam passar uns 5 minutos, 10 minutos talvez, não? Então, Rafael, pode mandar bala aí. Eu juro que eu vou ser muito rápido, é só um pequeno ponto, que é um ponto que eu acho que ajuda a pensar também o que o professor Gabriel estava falando agora quando respondeu. Eu estava lembrando de uma pesquisadora, uma antropóloga, que tem me ajudado muito a conectar esses dois âmbitos, né, que a gente tem falado aqui muito, que a gente fala da experiência e fala de todas as estruturas que não estão separadas da experiência, né, estão constituindo também ao mesmo tempo. E a autora que eu estava lembrando era a Elizabeth Povinelli, né? Não é uma autora desconhecida, assim, ela
tem um livro dela de 2011 que eu achei muito bom, que é o Economias do Abandono, que ela fala sobre pertencimento social durante o liberalismo tardio, como ela fala. E é um livro que eu acho que ela desce muito ao nível da experiência, mas mostrando de como são sonhos, planos de vida que estão sendo modificados por essas categorias por essas estruturas, né, que são a nível global, a nível nacional, as que vão descendo para o individual e para o social. Por exemplo, ela fala de um dos interlocutores dela, que em um dos diálogos lá, que eles estão numa situação bem difícil, eles falam, mas a gente está chegando em algum canto agora, porque a gente está vivo. E ela fala, olha como essa frase é potente, porque olha qual foi o nível da expectativa que virou, né? Qual foi o nível assim, do projeto de vida que foi criado. Tipo, olha, a gente está vivo, então a gente já chegou em algum canto. E aí, eu acho que só para poder também concordar com a proposta do professor Luiz Fernando, a minha dissertação, o nome dela era uma multidão de pessoas sós. E era uma frase de um de meus interlocutores que eles falavam sobre como eles percebiam que eles estavam sofrendo, mas eles não se viam dentro da universidade. Aquela imagem daquele aluno que estava sofrendo parecia não existir. A que existia era do aluno que era bolsista, que entrou para o PET, que vai tá indo para o mestrado, para o doutorado, aquela coisa toda. Mas aquele aluno que estava sofrendo parecia não existir. Entretanto, quando a gente ia ver, a maior parte dos alunos não estavam no PET, não eram bolsistas, haviam reprovado alguma cadeira, enfim, tinham caminhos muito mais tortuosos daquele de um aluno ideal. Então, eu acho que essa ideia que o professor Luiz Fernando colocou, que eu concordo também, eu vou botar meu e-mail aqui também, eu acho que é uma das formas da gente quebrar essa ideia de uma multidão de pessoas sós. Ótimo. Muito bem. A gente, pelo visto, já tem uma bibliografia, né, para começar. Começar com o Rafael, hein? Aí tu explica pra gente, Rafael, como é. Bom, eu acho que vocês querem comentar alguma coisa do que o Rafael disse? Para finalizar? Bom, então, se nós não temos mais nenhuma dúvida, ninguém quiser falar nada, eu acho que a gente pode encerrar a mesa por aqui, não é? Eu peguei o e-mail com vocês, vou tentar fazer com que todos nós nos unamos nesse tema penoso, porém muito profundo e enfim, hoje em dia, né, com a pandemia, com todas essas questões, eu acho que existe muita coisa para discutir e certamente vamos tentar fazer com que essa experiência se repita em outros momentos de forma mais detalhada e com focos diferentes e ver o que surge disso, né? Mas eu acho que... Porque pode ser, Igor, uma ponta de lança, quer dizer, para que isso se estenda, né? Acho que todos os nossos programas deveriam ter uma iniciativa desse tipo, para que os seus alunos fizessem depoimentos como esse que o Everson fez aqui, que é tão candente, são enriquecedores, né? Enriquecedores, coletivamente enriquecedores, né? Esse ponto que eu puxei da fala do Gabriel me parece realmente fundamental, esse de que se não temos nenhuma certeza sobre o nosso futuro, temos uma pelo menos, que é de que unidos será melhor do que desunidos, né? É isso, como eu creio que é um pouco que talvez o que Rafael quis dizer com não estamos sós, né? Não estamos isolados, né? Com certeza é bem isso, né? De fato, a gente não trata essas questões, a gente não faz... Eu nunca falei, como o Everson falou, em contexto nenhum, e claramente eu e todos aqui passamos por situações não iguais, mas certamente, enfim, dentro desse prisma de falar e discutir, enfim, falar um pouco entre nós é uma coisa que pode ajudar muito, né? Mais do que, enfim, não é a ideia de escrever um artigo, algo assim, mas chegar em um lugar que a gente consiga refletir melhor sobre isso e ajudar um pouco todo mundo. Isso. Mas, bom, então é isso. Se eu peguei o e-mail de todo mundo aqui, quem não tiver, caso alguém não tenha enviado e-mail, ou caso alguém tenha um colega, um amigo que queira, enfim, colocar junto nessa ideia que a gente vai desenvolvendo aqui quando acabar a RAIS,
pode mandar um e-mail para mim. Vou botar aqui, né? Eu não coloquei no e-mail. Mas, enfim, podem falar comigo pelo e-mail e tal, e eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente pode encerrar a mesa aqui. Queria agradecer imensamente ao Luiz Fernando Dias Duarte, a Gabriel Peters, a Mercedes Santos, infelizmente ela não veio, mas teria sido ótimo com ela também. E agradecer a todo mundo que veio, o Rafael, o Everson por terem falado, e espero que todos continuem curtindo esse evento, que amanhã, enfim, hoje foi muito corrido, amanhã vai ter muito mais coisa, e sexta-feira também, então que participem, que vão para as outras mesas, os lançamentos de livro, a mostra audiovisual, tem milhões de coisas que podem ser feitas. Então, agradecer e dar um tchau, tchau para todo mundo. Muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. Foi ótimo, viu? Muito obrigado, galera.